Olá, tudo bem? Esta é mais uma aula de filosofia e hoje eu quero apresentar para vocês os elementos básicos da filosofia pré-socrática. Bem, como eu já disse no vídeo anterior, falando sobre os elementos sociopolíticos e culturais que proporcionaram o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, já esse povo foi quem conquistou a capacidade de pensar racionalmente através de critérios sistemáticos e rigorosos. Os primeiros filósofos são os que nós chamamos de filósofos pré-socráticos. Esses filósofos também são chamados de filósofos da natureza, porque eles tinham interesses muito evidentes em observar a realidade material e natural. Também eram chamados de filósofos da physis, porque o mundo, do modo de pensar que eles estavam pensando, era o mundo da física, o mundo da matéria. Bem, para entender como foi esta virada do modo de raciocínio da realidade humana, da condição humana, da passagem do mito para o logos e, portanto, compreender o que mais fundamenta a filosofia pré-socrática, eu quero convidá-los a pensar um pouquinho na diferença que existe entre cosmologia e cosmogonia. Veja bem, na nossa primeira aula sobre mito, eu falei para vocês sobre cosmogonia, é um dos tipos de mito possíveis. Uma cosmogonia é uma explicação que relata como se deu a origem do universo, a origem do cosmos, só que essa explicação é uma explicação mítica ou mitológica. Nesta explicação cosmogônica, as forças sobrenaturais se interagem para produzirem o universo, o mundo como nós conhecemos. Esta é uma cosmogonia. Nós temos muitos exemplos de cosmogonias, como é o caso da cosmogonia cristã, em que Deus cria o céu e a terra em 7 dias. É uma cosmogonia. Outras cosmogonias, como o caso da cosmogonia grega, em que na luta dos deuses contra os titãs fez surgir o universo conhecido, é uma outra cosmogonia. Veja bem, sempre aqui nós temos o quê? Uma explicação mítica, um mito que narra como se deu o surgimento do cosmos. E aqui agora, finalmente, nós chegamos na filosofia. A primeira filosofia, a filosofia dos filósofos pré-socráticos, a filosofia da natureza, a filosofia da physis, é na verdade uma cosmologia. Olha, lembrem-se sempre da expressão que eu fiquei dizendo para vocês, a passagem do mito para o logos. Enquanto o mito é uma explicação fantástica da realidade, o logos seria uma explicação racional da realidade. Bem, para os gregos, toda forma de transformação da realidade, que eles chamavam então de devir, do vir a ser, fazia com que do caos que significa desordem, fez-se surgir o cosmos. Se por via das forças sobrenaturais, quer dizer, uma explicação mítica sobre como o cosmos surgiu, como deixou de existir o caos e veio surgir o cosmos, nós temos uma cosmogonia, é uma explicação mítica. Agora, os filósofos pré-socráticos, o que eles vão fazer? Eles vão tentar dar uma explicação racional, lógica, tentando entender como as forças internas da própria natureza eram capazes de fazer surgir o cosmos lá do caos, da desordem completa. Daí então, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Enquanto no período mítico, a cosmogonia relata o princípio como origem no tempo, o nascimento dos deuses, as cosmologias dos filósofos pré-socráticos procuraram a racionalidade constitutiva do universo, do cosmos. Então aqui, na cosmogonia do período mítico, nós tínhamos uma explicação mítica sobre como o universo surgiu e aqui uma explicação com base na racionalidade de como o universo surgiu. Nós vamos tentar fazer o mesmo processo racional que os filósofos pré-socráticos fizeram para tentar entender isso que eu chamo de passagem do caos para o cosmos, de como o universo tenha surgido. Vamos lá, prestem bastante atenção nisso. Apesar de que a filosofia se opõe, em certa medida, ao mito, já que a filosofia é essa tentativa de racionalizar a realidade de uma forma em que você deve estar sempre aberto ao questionamento, sempre aberto a duvidar de suas convicções, coisa que o mito seria muito diferente, né? Não obstante, a filosofia
não rompe radicalmente com o mito, mas na verdade suscita o uso da razão no esclarecimento, sobretudo na origem do mundo, na cosmologia. Olha só, os primeiros filósofos ainda acreditavam na maior parte dos mitos. Não há por que acreditarmos que a partir do momento em que a filosofia surgiu, abandonou-se completamente os mitos. Isto é falso. Os mitos ainda existem, estão presentes no nosso mundo até hoje. Sabe, há pouco tempo alguém me disse assim, uma pessoa tinha ou tem 2 filhos e esses 2 filhos dessa pessoa, eles comumente acordam durante a noite chorando. São 2 crianças que costumam acordar à noite chorando. E aí, os médicos costumam dizer que existe um sonambulismo, terror noturno, algum nível de ansiedade que poderia ser tratado com ansiolíticos e tudo mais, coisas da cabeça humana que são difíceis de explicar, é verdade. Não obstante, a mãe dessas crianças acredita piamente que é o fato de que essas crianças têm contato com espíritos e de que essas crianças conseguem ver esses espíritos é que faz com que essas crianças acordem no meio da noite. Olha só, nós temos aqui 2 explicações para o mesmo evento. As crianças estão acordando à noite. O médico disse, os seus filhos têm ansiedade, os seus filhos precisam de um determinado tratamento. Tá? Essa é uma resposta para uma questão, que é o fato das crianças estarem acordando. Por outro lado, qual que é a resposta que a mãe está aceitando? Uma outra, que diz que não, que as crianças acordam porque elas são sensitivas, porque elas conseguem ver, observar e ter contato com espíritos. E daí elas acordam. Veja como que funciona o mito. Esta narrativa, que ela é fantástica, que explica uma realidade com base em fatores sobrenaturais e que não existe a possibilidade da refutação racional, porque não é um argumento racional, é um mito. O mito ainda está presente. Óbvio que outras formas de raciocínio, outras formas de pensar o mundo, a realidade e os eventos pelos quais nós passamos existem hoje, como é o caso da ciência. Imagina um tempo quando não existia ciência, só existia o mito. Mesmo após o surgimento da filosofia e da ciência, os mitos ainda existem. Este é um caso claro, um exemplo clássico. Você acredita que porque você se assusta é porque existe uma força sobrenatural te coagindo? É mito, isso é mito. Mas, novamente eu repito, mito não é mentira, mito é verdade. O que vai acontecer com o surgimento da filosofia? Mantém-se, em grande medida, algumas explicações míticas ou mitológicas, mas se insere agora também uma nova forma de compreender a realidade, que é uma forma racional, sistemática, rigorosa, de conjunto, que é o amor ao conhecimento, que é a filosofia. Então vamos lá. Aqui nós temos, tudo bem? Aqui, ok. Os filósofos pré-socráticos procuraram explicar como, diante da mudança do devir, prestem bastante atenção nessa palavrinha aqui. Devir é o primeiro problema filosófico que existe. É o problema do devir, o problema do vir a ser. A pergunta filosófica que faz surgir todo o pensamento pré-socrático é: por que as coisas se tornaram o que elas são? Se, historicamente, me disseram que elas se tornaram o que elas são, o universo se tornou o que é, o mundo que eu conheço se tornou como ele é, porque um deus ou um grupo de deuses superpoderosos fizeram assim. Eu quero agora tentar entender se não pode ser diferente. Se não existe uma outra explicação para como o universo surgiu, para como este mundo que eu conheço apareceu, quais os processos pelos quais passou para chegar até aqui, como se deu o devir. Então vamos lá. Diante da mudança do devir, podemos encontrar a estabilidade. Mesmo diante de um universo que se modifica, há algo estático, há algo aqui que é estável, há algo que eu posso compreender neste mundo que muda. E o que seria isso? Seria eu encontrar na multiplicidade a unicidade. O que é esta multiplicidade? O cosmos, o universo que eu conheço, ele é múltiplo, porque ele é repleto de coisas.
Existe aqui terra, existe aqui fogo, existe aqui água, existe aqui metais, existe aqui uma série de coisas, o corpo humano, o ar, tudo. Esta multiplicidade de coisas é aquilo pelo qual o cosmos passou ao longo das gerações para que deixasse de ser caótico e para que se tornasse cósmico. Mas mesmo quando eu observo este mundo que é cósmico e múltiplo, há algo de estável nele. Há algo que me permite o observar. Há algo nesta parede que me permite observá-la e compreendê-la. Assim como há algo neste vidro que me permite eu observá-lo e compreendê-lo. Há algo de estável entre essas duas coisas. Há algo que não é múltiplo, mesmo dentro da multiplicidade. Há algo que está presente no múltiplo, que já existia mesmo antes de qualquer multiplicidade, mesmo lá no caos, na dispersão anterior ao surgimento do cosmos. Ao perguntarem como seria possível emergir o cosmos do caos, ou seja, como da confusão inicial, que seria a dispersão, onde não havia multiplicidade nenhuma ainda, surge um mundo ordenado. Os pré-socráticos buscam o quê? Buscam encontrar esta unicidade dentro da multiplicidade das coisas variadas. Eles buscam, então, o princípio originário, eles buscam a arqué. Observem bem essa palavra, não é axé, tá? É arqué. Eles buscam o princípio originário, o elemento que compõe tudo o que está no mundo ordenado, aquilo que se encontra em tudo que é múltiplo e que, portanto, é a unicidade na multiplicidade. A arqué não é entendida como aquilo que antecede o mundo ordenado no tempo, mas como o fundamento do ser, aquilo que está em tudo, aquilo que está dentro de você, aquilo que te compõe enquanto matéria, aquilo que compõe esse vidro enquanto matéria, aquilo que compõe essa parede enquanto matéria. Buscar a arqué é explicar qual é o elemento constitutivo de todas as coisas, o que compõe tudo. Isto é a busca do princípio, é a busca da arqué. É o primeiro pensamento filosófico, é o pensamento filosófico cosmológico dos filósofos pré-socráticos. Então, eu quero agora elencar alguns dos filósofos pré-socráticos para a gente entender o que eles intuíram como sendo a arqué. Vamos lá. As respostas dos filósofos à questão do fundamento das coisas, da unidade, que pode explicar a multiplicidade, são as mais variadas. Vejamos algumas delas. Tales de Mileto, que é por muitos considerado o primeiro filósofo, que viveu lá no século VI a.C., costumava dizer que a arqué é a água. Tá? Para Tales de Mileto, tudo é água. Tudo é composto de água. A parede, o vidro, o metal, seu corpo, tudo é água. Só que a água se encontraria se manifestando de formas diversas na natureza. Mas, se fosse possível você desfragmentar tudo, lá no fundo, o que você encontraria era simplesmente água. Disse que esta conclusão de Tales de Mileto se deve ao fato de que quando ele fora para o Egito estudar as pirâmides, já que ele era um matemático e que queria conhecer as pirâmides e fazer o uso do seu teorema para medir a altura da pirâmide de Kelps, né? Dizem que ele fez isso, né? A respeito de triângulos, né? Sou matemático, você sabe, mas Tales observava, enquanto ele estava no Egito, o Rio Nilo e as cheias do Rio Nilo, que faziam com que a terra brotasse, fazia com que a vida retornasse. Isso fez com que ele talvez acreditasse que aquela água, que depois de sair das margens do rio, fazia a vida voltar a estas várzeas, também era aquilo que produzia toda e qualquer vida. Tá aí, Tales de Mileto dizia que era a água. Bem, Pitágoras, né, como vocês devem bem saber, Pitágoras era um matemático. E assim sendo, ele acreditava que aquilo que compunha toda a realidade, ou seja, a unicidade na multiplicidade, ou seja, a arqué, o princípio originário, para Pitágoras, eram os números. Isso mesmo, eram os números.
Como aqui, tem mais. Anaximandro de Mileto, que é um conterrâneo, mais jovem, mas conterrâneo de Tales de Mileto, dizia que era o apeiron, uma substância indeterminada e ilimitada, que o ser humano não era capaz de conhecer com sua capacidade limitada de observação da realidade. Né? Com os nossos sentidos nós não poderíamos enxergar, mas que estava em tudo, né? Este apeiron. Anaxímenes, e esse eu gosto de chamá-lo de Arnaxímenes, é um outro conterrâneo de Tales de Mileto que dizia que era o ar. E esses aqui que eu gosto muito, que são bastante interessantes, que talvez até vocês concordem com eles, tá? Leucipo e Demócrito, chamados de atomistas, acreditavam que o elemento originário que compõe toda a matéria é uma coisa chamada átomo. Um negócio tão pequeno que nós não conseguimos ver, mas que está em toda a matéria. Está no vidro, está na madeira, está no metal, está na terra, está no ar, está no seu corpo, e é uma coisa que está em tudo. Portanto, é o elemento originário e, portanto, é a unicidade que se encontra em toda a multiplicidade. Uma coisa chamada átomo. Olha só que coisa estranha, né? Parece que você também concorda com ele, que você estuda e você acredita que existe átomo em tudo. Pois bem, eu também acredito, eu também concordo com ele. Apesar de que a concepção de átomo de Demócrito e Leucipo já se modificaram muito com o passar do tempo, né? Mas essa noção atômica, né, como perspectiva pré-socrática, como perspectiva cosmológica, ela vigora até hoje. Veja a força dessa filosofia, uma filosofia que tem 25 séculos. É bastante tempo, né, gente? Bem, um outro filósofo que eu ia colocar aqui para vocês seria o Heráclito de Éfeso, que fala que é o fogo o elemento originário de tudo, é a arqué, é o fogo, para Heráclito de Éfeso. Mas eu quero guardar isso para um próximo vídeo, porque eu quero fazer uma comparação entre dois filósofos pré-socráticos, o Heráclito de Éfeso e o Parmênides de Eleia. Eu aguardo vocês nesse vídeo e eu queria agradecer muito que você tenha me escutado e assistido até aqui. Sei que foi um pouco extenso, eu tento fazer vídeos menores, mas às vezes fica um pouco difícil, já que o conteúdo é bastante extenso. Tá? Muito obrigado então, até o próximo vídeo, um abraço.